Você aí, aposta ou quer apostar no tênis? Não entende, mas quer conhecer esse mercado? Fica aí que após a vinheta eu vou te explicar os principais mercados dentro do tênis. Bem-vindo, meus amigos, a mais um vídeo do nosso canal da JA Investimento Esportivo, dando continuidade à série sobre os principais mercados dentro dos esportes que atuamos. Hoje vamos falar sobre os mercados no tênis, que é um dos principais esportes dentro das apostas esportivas. O tênis nos proporciona aí jogos durante praticamente o ano inteiro, partidas que aceitam altas apostas, são partidas líquidas, odds excelentes. Então é um mercado muito importante. Se você quer dominar o mercado de aposta esportiva, quer ser lucrativo, eu te aconselho a entender de apostas em tênis. Existem grandes oportunidades dentro do esporte aplicado nas apostas esportivas. Mas quais principais mercados no tênis? Nós da JA Investimento Esportivo trabalhamos com 3. Primeiro mercado é o mercado na vitória seca, seja do jogador 1, seja do jogador 2. Você vai lá, analisa a partida, entende que aquela odd para a vitória, seja do jogador 1 ou 2, ela está de valor, você vai e faz a sua aposta simplesmente na vitória dele, independente do placar, do resultado. Ele tem que vencer a partida. É um mercado mais simples, mais objetivo. Mas além dele, nós trabalhamos com outros 2 mercados dentro do tênis. Primeiro mercado, mais ou menos games na partida de tênis. E aqui eu abro uma observação. Se você não entende o tênis ainda, é importante você entender, porque o game no tênis, ele significa ponto. Vou te explicar mais ou menos aqui o que é uma pontuação no tênis, para você entender o que é um game. O jogador, para chegar a um game, ele precisa fazer 4 pontos. O jogador começa com 0, tanto o adversário 1 e 2. Ao fazer o primeiro ponto, ele vai para 15, segundo ponto 30, terceiro ponto 40, quarto ponto ele atinge um game no set, um game na partida. Então, o game no tênis é a representação de 4 pontos daquele jogador. Então, o jogador precisa fazer 4 pontos para atingir o game. E ele vence o set se ele atingir 6 games. Se chegar na igualdade 5-5, ele tem que atingir 7 games. Se chegar na igualdade 5 games a 5 no set, vence o jogador que atingir 7 games primeiro. Então, para você entender de forma mais objetiva e resumida o que é um game no tênis. E aí sim, vamos explicar o que é o mercado de over ou under games. Dito isso, um set no tênis pode ter 6 games ou até 13 games. Ou seja, pode ser 6-0 para um jogador ou 7-6, que é o placar máximo. Então você entende que qualquer set no tênis, ele terá de 6 games a 13 games. Você entendendo isso, você já começa a interpretar o que o mercado vai te oferecer em termos de over ou under games. O over ou under games é a soma do resultado dos games nos sets daquela partida. E aí, a gente tem uma diferença muito importante que você tem que também dominar esse mercado para entender como funciona o calendário do tênis. No tênis, no masculino, e aqui a gente fala especificamente do masculino, existem 2 tipos de competições. As competições ATPs 250, ATPs 500, Master 1000, que são jogadas em 3 sets das partidas. E ainda existem as 4 principais competições do tênis masculino no ano, que são chamados grandes slams. Aberto da Austrália, aberto dos Estados Unidos, Roland Garros e o Wimbledon na Inglaterra. Esses 4 torneios, especificamente, são jogados em 5 sets. Aí você tem que entender esse funcionamento para poder entender o mercado quando for analisar e ficar atento. Porque uma coisa é analisar um jogo de 5 sets, outra coisa é analisar um jogo de 3 sets. Obviamente, o jogo de 5 sets vai te proporcionar mais opções de apostar em mais ou menos games do que um jogo de 3 sets. Outro detalhe muito importante que você vai aplicar em qualquer mercado do tênis: considere o piso da competição. O tênis ele é jogado em 3 pisos: piso duro, ou a quadra rápida chamada, piso de saibro, ou quadra lenta, e o piso de grama, que tem menos competições durante o ano. A grama ela é jogada apenas ali em meados do ano, junho, julho, agosto, onde tem o Wimbledon, que é o principal torneio, o Grande Slam na grama, jogado na grama. Temos os outros 2 grandes slams jogados em piso duro, que é o aberto dos Estados Unidos e aberto da Austrália. E ainda temos Roland Garros aí, que é mais conhecido no Brasil por conta do Gustavo Kirchner, que acabou vencendo 3 deles, né? Esse é jogado no saibro.
na quadra lenta chamada. Por quê? Você tem que entender isso. Existem grandes diferenças de desempenho entre jogadores. Existem jogadores especialistas em quadra rápida, que é o piso duro, jogadores especialistas no saibro, que é o piso lento, e ainda jogadores que jogam melhor na grama. Por exemplo, Roger Federer, que foi um dos maiores jogadores de grama do seu tempo aí e de todos os tempos, levando em consideração a história do tênis. Então você entende que a partida de tênis ela pode ter 3 sets ou 5 sets, a depender da competição. Ela pode ser jogada em 3 pisos, quadra rápida, saibro ou grama, para você entender as nuances que cercam um jogo de tênis, que cercam o mercado de tênis e aí tomar a melhor decisão. E também, só para reforçar, em que pese a gente não atuar no mercado de tênis feminino, no tênis feminino não existe essa diferença de competição entre 3 e 5 sets. Até os grandes slam no feminino, que são os mesmos masculinos, são jogados em 3 sets, tá? Então, os únicos 5 sets são nos 4 grandes slam masculinos, para você aí guardar essa informação caso necessário. E agora o último mercado que não pode faltar é o famoso handicap. Meus amigos, eles também estão presentes no tênis e você precisa entender o que é um handicap. E aqui eu reforço mais uma vez, é nada mais nada menos que aplicar uma vantagem ou desvantagem a um determinado jogador. Vou trazer um exemplo para você aqui. Carlos Alcaraz contra João Fonseca, final de Roland Garros de 2025. Estou profetizando, hein? Levamos em consideração essa decisão hipotética, quem sabe não possa acontecer esse ano ainda em Roland Garros. Carlos Alcaraz, que hoje é o principal jogador de saibro do mundo, contra João Fonseca, que tem tudo para ser aí um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro. Digamos que temos essa final. Obviamente, na teoria, Carlos Alcaraz seria favorito para essa final, por ter mais experiência no circuito, por ser ainda um jogador melhor e por estar jogando no saibro, que é o piso que ele domina. Olha só para você entender a importância de saber qual é o piso que vai ser jogado naquela competição e o desempenho de cada jogador naquele piso. O mercado provavelmente precificará o Carlos Alcaraz como favorito, numa odd de 1,50 no nosso exemplo aqui, enquanto o João vai bater uma odd de quase 3 para ser campeão. Eu quero apostar a favor do João Fonseca, mas eu entendo que na vitória é muito arriscado. O que eu posso fazer? Aplicar um handicap positivo de games a favor do João. Mas o que é isso? Eu te expliquei como funciona o game no tênis, correto? O que é um handicap positivo no game? Eu vou aplicar um handicap mais 3 games para o João. É como se o João começasse a partida com 3 games de vantagem em relação ao Carlos Alcaraz. Ele pode até perder o jogo, mas se ele perder por 3-0 e os 3 sets forem 7-6, 7-6, 7-6, ou seja, ele perdeu exatamente por 3 games, nossa aposta ainda assim seria devolvida. A gente não perderia a aposta. Então, para você entender o tanto que é muito profissional esse mercado de handicap asiático, tanto que você pode trabalhar com as possibilidades. A gente só perderia essa aposta se ao final da partida, somando os games ganhos do Carlos Alcaraz e os games ganhos do João Fonseca, o João ainda assim tivesse uma desvantagem de 4 ou mais games em relação ao Carlos Alcaraz. Se o João tiver exatamente a vantagem de 3, a nossa aposta é devolvida. Se ele tiver uma desvantagem de 2, 1 ou até uma vantagem de games, aí sim, nossa aposta é ganha. Mesmo assim, se ficaram dúvidas, deixem aqui nos comentários, nós vamos responder uma por uma, porque a gente faz questão de você entender o mercado de handicap para você dominá-lo e ser lucrativo no tênis também. Se inscreva no nosso canal, corre lá no Instagram, @JAinvestimento Esportivo, que tem conteúdo toda semana também. E vamos deixar sempre aqui na descrição do vídeo o link gratuito do nosso grupo no Telegram. Lá você vai ter dica toda semana de basquete, tênis, vôlei e futebol. JA Investimento Esportivo, aqui a brincadeira é séria.